Uma transmissão no meu canal do YouTube, hoje em modo de fake live, porque é uma gravação com estreia no momento da live e porque é a época festiva, é uma época em que já estamos, muitos de nós, em viagem e que ficará naturalmente aqui marcada pela minha presença no canal, mas de uma forma simulada em termos de transmissão ao vivo. Estas são algumas das vantagens de utilizar estas plataformas digital. Eu agradeço a todos aqueles que puderam estar presentes no momento da live, da mesma forma que agradeço a todos aqueles que depois podem assistir à gravação, porque esta é uma gravação do tipo C, que vai estar disponível para sempre no canal. Antes de falar do tema, porque é uma repetição, uma réplica daquilo que já foi trabalhado aqui numa das sessões, mas que foram muitas as pessoas que solicitaram a abertura desta live pelo tema, por gostarem deste tema, e por isso eu deixei, depois de pensar um pouco, deixei estar aberto e não só no foro privado da Academia, mas também aqui aberto no meu canal do YouTube, por ser um tema interessante. Mas já lá vamos. Dizer-vos que nesta altura em que estamos a transmitir, aqui em vésperas da Páscoa de 2026, naturalmente depois este vídeo ficará para sempre aqui no canal e por isso em muitos momentos isto não entrará exatamente nessa data e por isso eu gostaria de deixar aqui a indicação de que para quem está a ouvir nesta altura, que vamos ter no dia 13 de Abril uma sessão exclusiva para todos aqueles que estão interessados em consultar aquilo que será a Academia 2.0, de cursos de inteligência artificial para professores e formadores, e por isso mesmo vai ser aqui um grupo exclusivo que vai ter acesso às melhores condições, porque muito em breve vamos começar com esta academia, que será uma academia que terá muita informação na área da inteligência artificial, na sua aplicação na escola, com os alunos, com os formandos. E por isso é de interesse de todos aqueles que quiserem ter mais conhecimentos sobre esta temática. Eu deixarei o link, algures, na descrição, portanto, se quiserem inscrever-se nesta lista de participação neste evento ou depois disso, que queiram saber mais informações sobre esta academia, então estará o link por aí algures e vocês podem consultá-lo de forma tranquila. O tema que vos trago hoje foi transmitido numa live há relativamente pouco tempo, não há muito tempo, portanto foi na live 166, há mais de 10 semanas, porque nós tivemos umas pausas na altura ali de dezembro, mas o tema que vos trago aqui, eu creio que é sempre muito útil para professores e alunos, muitos deles que utilizam, mas às vezes têm dificuldade, e eu trago aqui um conjunto de ferramentas que podem ser interessantes para aquilo que é a utilização, a rentabilização da vertente de áudio, especialmente naquilo que é a voz do aluno. E isto pode ser muito interessante para poder trabalhar as competências, as aprendizagens e também para explorar a oralidade dos alunos com um formato que é muito conhecido dos jovens, mas que por vezes não é muito utilizado na escola, e aquilo que eu trago aqui são algumas ideias de como podemos, de alguma forma, rentabilizar tudo isso. É óbvio que nós sabemos que esta questão da oralidade, a questão do enfrentar o público, por vezes é trabalhada sempre no mesmo formato, mas aquilo que é a vertente digital trouxe-nos aqui algumas diferenças e, naturalmente, que por alguns motivos explorar o áudio em vez do direto em frente a uma plateia pode ser também uma das formas de poder trabalhar a questão da oralidade, daquilo que é a expressão oral, e que possa ser vantajoso para esses alunos que são um pouco mais resistentes a este contacto direto com o público e quando o fazem ficam mais nervosos, mas que em ambientes mais privados até têm alguma disponibilidade para esta questão da oralidade. Portanto, é uma questão de experimentar, de estar, e naturalmente que o que aqui vos trago são apenas ideias, e se elas fizerem sentido, poderão aproveitá-las da melhor forma. E como esta informação vai ficar sempre disponível, podem sempre vir cá consultar esta informação. É, portanto, isto que vai estar aqui em presença. É uma gravação de uma das lives, portanto eu estruturei aqui retirando algumas coisinhas que não interessavam muito e que espero que seja do vosso agrado. Antes de continuar, e porque gosto sempre de fazer este pedido quando estamos na live, e daqui nesta gravação também não ficará naturalmente que esquecido, é que este é o momento de fazer o gosto neste vídeo que vocês estão a ver, também de subscrever o canal se por acaso ainda não o fizeram e de colocar algum comentário se quiserem por aqui, porque isto também faz com que o algoritmo melhore a sua performance e possa chegar esta informação a mais professores. Peço também que, se acharem que o tema é interessante para algum colega que vocês conhecem e que não andam muito dentro destas vertentes digitais, que possam pegar no link do vídeo e partilhá-lo através do WhatsApp, através do e-mail, como acharem que é mais fácil chegar
a esses outros colegas, ok? Então vamos ao tema e eu espero que seja do vosso agrado. Ficamos já por aqui, entra já a seguir a gravação. Para começar, eu acho que é importante esclarecer que na escola esta vertente da voz e do áudio da voz pode ser interessante para 3 pontos principais. A questão da acessibilidade, ou seja, nós temos alunos que não conseguem adquirir toda a informação somente através da escrita. Então, as questões das dificuldades de leitura, das dislexias e de outras problemáticas, o áudio pode ajudar a que isto seja um acesso à informação num formato diferente que ajude esse tipo de alunos. Portanto, a acessibilidade à informação em formatos distintos, o áudio da voz pode ajudar. E muitas vezes, ou muitos são os colegas que falam da falta de tempo, da falta de conhecimento para criar este tipo de suportes. Então é dentro dessa lógica que hoje aqui vos vou trazer de uma forma passo a passo e da forma mais simples possível para que não se atrapalhem na criação, resolver isto de uma forma extremamente rápida. E é isso que eu acho que é importante. Depois, outro pilar tem a ver com a produção de conteúdos. E aqui encaixamos, tal como aqui a Fernanda disse, os podcasts. Também podem ser guias em áudio, podem ser narrações de histórias, pode ser tudo aquilo onde a voz possa encaixar em projetos, trabalhos, atividades, tarefas na produção de conteúdos que professores e alunos possam desenvolver na escola. Portanto, o pilar da produção de conteúdos é extremamente importante. E por outro lado, podemos, e porque temos uma diversidade enorme de alunos nas escolas e de nacionalidades e de línguas, podemos ter aqui um fator de motivação e inclusão. Portanto, alunos que são diferentes, seja no estilo de aprendizagem, seja na sua nacionalidade, podem trazer, através do áudio, alguma vantagem em relação àquilo que é a partilha de informações na sua língua ou no treino da língua não materna. Portanto, isto aqui pode ser interessante ser trabalhado. Portanto, nesta sessão de hoje, aquilo que eu vos vou trazer é olhar um bocadinho para formatos daquilo que nós podemos trabalhar com a voz e partindo do mais simples até um pouco mais complexo, e vamos explorar ferramentas que, nas suas versões gratuitas, permitem fazer isto de uma forma extremamente simples. E a ideia será que consiga mostrar-vos aqui, do ponto de vista mais prático, como é que a coisa funciona. Portanto, então, o ponto de partida é este, e eu creio que podemos fazer com que este formato seja útil na escola. Só aqui voltar atrás, a Paula, deve ser Paula Seixas, creio eu, com gravações dos alunos, dos próprios alunos, sim, com a IA às vezes, ok? Está tudo, e claro, vamos ultrapassar. Ok, muito bem. Então, vamos começar aqui por perceber o que é que nós vamos fazer com o áudio. Portanto, nós temos a possibilidade de pegar na voz humana e trabalhá-la de uma forma extremamente simples. Portanto, começando pela voz humana, e é isso que hoje vamos trazer, a vertente da voz humana e da voz que é trabalhada com o computador, com o equipamento em total formato digital, portanto, com inteligência artificial ou não. Nós temos aqui algumas coisas que podemos fazer com o áudio da voz. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer, naturalmente, é fazer a gravação da voz. E este é o mais básico de todos, mas aquele que se calhar é mais funcional, mais rápido e se calhar mais efetivo do ponto de vista dos resultados. Seja do ponto de vista, principalmente do ponto de vista do aluno, isto pode ser extremamente interessante, porque é um resultado imediato e que pode ajudar a que este aluno melhor do ponto de vista da leitura, melhor do ponto de vista da oralidade, melhor do ponto de vista dos conhecimentos. Portanto, a gravação da voz é uma das tarefas que nós podemos realizar com os nossos alunos. E nesse sentido, naturalmente, que nós podemos ter aqui algumas aplicações que fazem este tipo de tarefas. E também por aqui há alguns colegas que têm a dificuldade de perceber como podem fazer este tipo de gravação. Então, para começar, vou pelo formato no computador, aquele que eu acho que é o mais direto e simples, que algumas pessoas não conhecem e que eu quero ajudar a que lá cheguem. Portanto, eu preciso apenas de um motor de busca e dizer-lhe o que é que eu quero fazer. Então eu quero gravar a voz, ok? Vão aparecer diversos resultados e destes diversos resultados vamos ter gravadores de voz online. Ok, no próprio computador existe software, podemos utilizar qualquer um deles, mas só para mostrar a simplicidade eu posso pegar num determinado tipo de software, e este caso é o software
de gravação da 123 Apps, o Online Recorder, que tem aqui uma zona onde vamos gravar. Portanto, a ideia será esta. Vamos ver se não há aqui uma confusão de microfones por eu estar a utilizar outro aplicativo, mas na base funciona assim. Então eu clico aqui, ok? Vou permitir o acesso ao microfone e vou dizer: a inteligência artificial está a transformar a forma como aprendemos e comunicamos. Hoje, ferramentas digitais permitem criar vozes naturais, claras e adaptadas a diferentes necessidades, facilitando o acesso à informação e apoiando alunos com estilos de aprendizagem distintos. A voz torna-se, assim, um recurso pedagógico poderoso capaz de aproximar conteúdos complexos de todos os alunos. Ok, terminei e tenho aqui a gravação. Eu sei que aqui no início houve aqui uma voz, uma parte que eu ainda estava a conversar convosco, posso retirar e posso salvar. A partir do momento em que eu salvo, passei a ter um documento no computador em formato MP3, que permite... A inteligência artificial está a transformar... Ok, já tenho cá o áudio. Portanto, fazer a gravação de um áudio através deste Online Voice Recorder é sim de fácil. Portanto, temos aqui esta possibilidade de, no computador, aceder a um browser e gravar. Portanto, para aquelas pessoas que às vezes se atrapalham na gravação, podem fazer assim, desta forma. Outra aplicação que também muitos professores utilizam, que é o Canva, tem aqui na zona do áudio, portanto, deixem-me só aqui subir, porque eu devo ter aqui a fotografia em cima. Na barra de ferramentas na lateral, deixem-me só ver se está tudo aqui ok. Na barra de ferramentas na lateral nós temos várias opções. Uma delas é o áudio. Se por acaso ela não aparece aqui, nós nas apps podemos procurar por áudio, ok? E vamos com certeza encontrar a ferramenta de áudio do próprio Canva. Existem muitas outras, mas aquela que aparece em primeiro lugar é a ferramenta de áudio do Canva, onde nós podemos aceder a músicas, a sons, etc, etc. Portanto, a partir daqui, eu tenho um botãozinho que diz gravar narração. Então, também aqui, eu posso utilizar esta plataforma para gravar o meu áudio. E posso fazer isto com uma imagem, com um vídeo, com aquilo que eu quiser. Portanto, eu tenho aqui a possibilidade de gravar um áudio simples a partir deste momento. Ou seja, eu posso fazer aqui, gravar narração, ok? Tenho aqui o botão para fazer a gravação e vou gravar. Na escola, o uso de vozes geradas por IA pode apoiar a leitura, a compreensão oral e a produção de conteúdos criativos como podcasts, histórias narradas ou explicações em áudio. Quando utilizada de forma ética e consciente, esta tecnologia ajuda professores e alunos a comunicar melhor, a ganhar autonomia e a explorar novas formas de aprender. Ok, terminada a gravação, eu vou ter dentro do meu Canva um áudio que eu depois posso escutar. A produção de conteúdos criativos como podcast. Ok, então eu já tenho aqui o áudio gravado. Neste caso, e também sem vos querer baralhar, o Canva não permite o download direto para formato MP3. Ou seja, eu não consigo descarregar este áudio diretamente para o formato de ficheiro, se isso for a intenção. O Canva permite depois trabalhar tudo aqui com formato de vídeo, mas em formato de áudio direto não. Mas o que é que eu posso fazer? E já agora explico isto também a quem possa beneficiar desta informação. Porque isto pode ser feito para qualquer vídeo. Eu quero retirar apenas o áudio do vídeo. Então o que é que eu vou fazer? Vou exportar este documento para fazer o download em formato de vídeo MP4, ok? E isto faz com que todo este meu vídeo, sem qualquer tipo de configuração em vídeo, vá fazer o download, incluindo nesse download, naturalmente, a componente do áudio que está aqui gravada. Portanto, a ideia será converter este som para o formato de áudio. Reparem, já descargámos, vai estar em formato MP4. Como é que eu transformo um MP4 no MP3? A mesma questão que eu coloquei para a gravação de voz. Eu não sei fazer, eu vou para o Google e vou dizer, quero converter, olha, até já está aqui, MP4 em MP3. Ok. E quando eu faço isto, vou encontrar vários conversores online, uns com menos publicidade, outros com mais, mas todos eles funcionam. Este Convertio permite fazer vários tipos de conversão e eu utilizo diversas vezes. Então, neste caso, já vim para a área de conversão de MP4 para MP3. Então, neste caso aqui, eu seleciono o arquivo de MP4 que está aqui, que é este aqui, ok? E vou pedir para converter para MP3. Então, eu peço a conversão. Online carrega o ficheiro, converte o formato e depois vai-me permitir fazer o download. Reparem, eu já posso fazer o download deste ficheiro. Portanto, aqui a partir deste momento já temos aqui um ficheiro de áudio que tem
esta informação em formato MP3. Portanto, eu agora podia levar isto ou para um blog, ou para a minha Google Drive, ou para a Classroom, ou para onde for. Portanto, eu posso ter estes ficheiros já preparados para utilizar. Portanto, com a gravação da voz, seja online, seja no Canva, seja noutra qualquer ferramenta, é possível fazer esta gravação de voz. Portanto, o primeiro formato que aqui vos trago é este, da gravação da voz. E isto pode ser feito pelo professor e pelo aluno. Nas várias possibilidades de ideias que eu também vou trazer aqui no final desta sessão, em todas essas ideias, sempre que precisarem da vossa voz gravada, é assim que o podem fazer. Assim, são só 2 exemplos. Para todos aqueles que já têm outras técnicas de gravação, naturalmente que as podem continuar a utilizar. Aqui o objetivo é gravo e obtenho um fecheiro. Este é o grande desafio da gravação da voz. O que fazemos depois com essas vozes depende da finalidade. Imaginem que querem uma leitura de prova, uma leitura de teste com áudios. Então, tem que haver um computador, um equipamento, um tablet, que está preparado com os vários ficheiros MP3 com a leitura de cada uma dessas perguntas. Se isso for feito pelo professor, ótimo. Então temos uma pastazinha onde está pergunta 1, leitura da pergunta 1. Pergunta 2, leitura da pergunta 2. E assim sucessivamente. E a gravação do áudio pode ser feita aqui, como eu vos mostrei. Ok? Não sei se ficou alguma dúvida em relação a este primeiro ponto, mas para algumas pessoas é importante tocar nele porque é aqui que começa esta componente da gravação da voz e depois a utilização que lhes podemos dar. Ok? Vou ficar à espera que me façam chegar essa informação. Então temos aqui a primeira opção, que é a opção da gravação de voz. Esta é uma das funcionalidades que nós podemos trabalhar. E esta é, talvez, aquela que trabalha mais com a voz humana diretamente, porque implica que exista aqui a leitura ou a apresentação de um tema, ou a exposição de um tema, ou o debate, ou a entrevista, ou qualquer outra funcionalidade com a gravação da voz. E esta é muito útil para trabalhar com os alunos nesta vertente de aprendizagens e de oralidade. Ok? Muito bem. Passamos, enquanto vão respondendo aqui no chat se há alguma dúvida ou se entenderam tudo. Hidratar e vamos passar para a segunda opção. Então, a segunda opção que vos trago aqui, a segunda de 4, portanto são 4 opções que vamos trabalhar hoje, é a opção de trabalhar texto para fala. Ok? Nós vamos ter um texto que é convertido em fala. O TTS, que é o Text to Speech, com trabalho de vozes já existentes. Ok? Portanto, a ideia será como é que eu pego em textos e os transformo em vozes. Aqui é a ideia do Text to Speech. E também aqui existem múltiplas ferramentas. Também aqui há muitas opções. E eu trago-vos apenas algumas possibilidades, que é nesse sentido que eu preparei a sessão de hoje. Não traria, ou não poderia trazer todas, e naturalmente que vou trazer apenas algumas. Portanto, vou começar por abrir aqui um aplicativo que e tentando sempre trazer-vos dentro da vertente da gratuitidade, que eu acho que é fundamental, principalmente para as escolas, e tentar trazer dentro daquelas ferramentas que se podem utilizar gratuitamente aquilo que é mais funcional, ok? Então vamos avançar aqui para a primeira opção, e a primeira opção que eu vos vou trazer é o Clipchamp. Ele por acaso está aqui a abrir, vamos esperar que só que ele abra. O Clipchamp é um editor de vídeo da Microsoft, que é gratuito em utilização no online ou no computador, que te permite instalação. É um excelente editor de vídeo, mas, à semelhança de outros, também nos permite criar outras vertentes, seja na área do vídeo, seja em qualquer outra área. Então, por exemplo, uma das possibilidades que o Clipchamp nos traz é esta do Text to Speech, ou seja, nós vamos ter um texto e podemos transformá-lo numa voz. Então, deixem-me só aqui copiar um textozinho para eu poder exemplificar. Na área do gravar e criar, temos várias formas. Portanto, o Clipchamp, à semelhança de uma live que eu já trouxe aqui, permite-nos fazer gravação de ecrã e câmara, só da câmara, do ecrã com o áudio, só do áudio, ou também a conversão de texto em voz. Então, neste aplicativo, nós temos aqui um botãozinho que nos permite converter texto em voz. Vamos ter que colocar aqui... Deixa-me só aqui verificar onde é que ele anda. Ok, já abriu aqui. Eu estava a achar que ele não... Deixa-me só aqui fazer. Ok, já abriu. Então, vamos ter aqui a zona onde eu vou colocar o texto, aquele texto que eu fiz leitura há pouco, e tenho aqui Português de Portugal, e tenho aqui a voz da Raquel. Tenho outros multilinks, ok? Que nós podemos utilizar. Depois testam aqueles que acharem melhor. Isto é uma questão de testar. Cada uma das vozes depois permite a visualização, e eu vou tentar converter com a Raquel, ok? Vou guardar.
ok? E o que vai fazer é analisar o conteúdo, adaptá-lo à voz e tem aqui a criação da voz depois do texto. A inteligência artificial está a transformar a forma como aprendemos e comunicamos. Ok, então já temos aqui a voz. Portanto, agora, à semelhança do Canva, poderíamos fazer a exportação para vídeo e converter para MP3. Portanto, estes permitem fazer a conversão para MP3, mas já tem aqui o text-to-speech claramente efetivo, ok? Portanto, a base é exatamente igual em qualquer um dos aplicativos. Então, o primeiro foi exatamente este Clipchamp. E agora, no Canva, à semelhança do que mostrei há pouco, também temos aqui a possibilidade de, na zona do áudio, gerar voz por inteligência artificial. Portanto, temos aqui um gerador de voz, um text-to-speech. Clicando nele, temos aqui a possibilidade de colocar o texto e temos aqui duas vozes para português de Portugal, a Beatriz e o Tomás. Agora vamos ficar com o Tomás. Okay. A inteligência artificial está a transformar a forma como aprendemos e comunicamos. Ok, então esta é a voz que vai ser gerada e eu vou fazer o gerar voz por IA. A partir daqui, o aplicativo do Canva abre o conteúdo e vai transformá-lo num áudio com a voz do Tomás. A inteligência artificial está a transformar a forma como aprendemos a diferentes necessidades, facilitando o acesso à informação. Ok, então temos aqui a possibilidade de criar um áudio também com o Canva. Esta é uma outra ferramenta que é muito útil ser utilizada aqui. Por último, e porque eu acho que ela é interessantíssima, nós temos aqui uma ferramenta da Google que é o Google AI Studio, que tem uma ferramenta que é o Generate Speech, que permite gerar leituras, gerar áudios a partir de leituras. E que permite, e isto é o que difere do anterior, permite ter um single speaker, apenas um orador, ou multi-speaker. Podemos ter aqui mais do que um orador, neste caso 2 oradores. Então isto pode ser benéfico em termos daquilo que nós pretendemos, porque podemos ter ou uma pessoa a falar ou um diálogo entre duas pessoas. E isto pode ser utilizado em multilíngua, ou seja, se eu quiser trabalhar em espanhol áudios para a leitura de um teste, eu também, em vez de gravar, eu posso trazer a pergunta para este espaço. Se eu tiver no exercício de avaliação um diálogo entre duas personagens e que quero também transformar em áudio, eu posso utilizar este multi-speaker. Então, seja num caso no single speaker ou no multi-speaker, a lógica de funcionamento é exatamente a mesma. A única coisa é que nós vamos dar os textos de forma independente para cada um dos oradores. Portanto, para o speaker 1, para o speaker 2. Portanto, vamos adicionando diálogos associados a cada um dos oradores ou dos participantes nesta gravação de áudio. Vou mostrar-vos aqui o single speaker para não vos baralhar muito. Vou colocar aqui o texto. Reparem, coloquei aqui o texto. E agora posso pedir leitura em tom amigável. Posso dar aqui indicações. E, claro, ora, e tranquilo. Ok, que é para não ser uma leitura muito rápida. Tranquilo. Ok. Depois tenho aqui várias vozes, ok? E estas vozes depois serão adaptadas. Não conseguimos ver logo quais são os males e os females, ou seja, os masculinos e femininos, mas com uma questão de teste nós podemos ir fazendo aqui a escolha e escolhendo um deles, vamos poder correr esta leitura. E reparem o que é que vai acontecer. Ele vai processar o conteúdo, vai utilizar aquela voz e vai transformá-la num áudio. Neste caso aqui, ao contrário do Canva e do Clipchamp, não precisamos de fazer o download e a transformação em formato de MP4 para MP3. Ele faz logo o download em MP3. Esta ferramenta pode ser utilizada como cada um entender e achar que é a mais correta. Portanto, isto depois dependerá sempre do que é o objetivo de cada um, ok? Muito bem, deixem-me só aqui terminar a transformação. Isto quando é ao vivo, há sempre aqui um delay. A inteligência artificial está a transformar... Ok, reparem, em brasileiro, eu esqueci-me de dizer aqui, em português de Portugal. Ok, então deixem-me só aqui agora voltar a converter. Algumas destas personagens são multilingue, mas tendencialmente elas levam-nos mais para a leitura no português do Brasil. E isto é totalmente normal, tendo em conta que a inteligência artificial e as empresas funcionam com base em números. Portanto, quanto mais pessoas, mais facilmente se desenvolvem aplicativos para essas pessoas. Portanto, há muito mais destinatários que são brasileiros do que aqueles que são portugueses. A inteligência artificial está a transformar a forma como aprendemos e comunicamos. Hoje,
Ferramentas digitais permitem criar... Reparem, já temos aqui o áudio. Então temos aqui uma leitura que é feita em tom amigável e tranquilo em português de Portugal. E depois nós podemos utilizar aqui os tons, a forma como nós queremos trabalhar este áudio pode ser extremamente interessante. No multispeaker é muito igual, portanto nós podemos ter aqui as instruções, portanto temos aqui algumas instruções e depois vamos colocando para cada uma das personagens um texto. Portanto, imaginem que eu ia fazer um diálogo a 2. Vou só aqui adicionar um diálogo para o speaker 1, ok? Vamos colocar aqui que diz isto. O segundo speaker vai trazer aqui um outro conteúdo qualquer. Deixem-me só aqui procurar mais um textozinho que é para ser rápido e vou colar aqui. Portanto, já temos aqui 2 textos, um lido pelo speaker 1, outro lido pelo speaker 2. Ora, leitura em português de Portugal. Ok, então eu agora vou fazer o run e neste caso aqui vou ter acesso, ainda não vos disse como é que se faz o download, já vos vou dizer. Vou construir agora um diálogo de 2 personagens, que eu não sei se são masculinas ou femininas, que eu não fiz a seleção, foi por defeito os que já estavam cá, e até podem ter nome. Reparem aqui, eu posso colocar aqui personagem 1, ou o Luís, e o outro ser outro qualquer, portanto na entrevista isto pode ser interessante trabalhar. Enquanto ele vai fazendo aqui a conversão. Deixem-me só aqui vir antes de... Aqui a Paula, que é a Paula Seixas. A possibilidade do multispeaker é formidável. Bye colagem de áudios. Sim, isso é uma das possibilidades. Aqui a Susana já usou com adultos que estão a fazer o processo de RVCC, ok, e não têm baixas competências em literacia. Também fiz a experiência no Teams, aceleradores de aprendizagem, ok, muito bem trabalhado. E por último, ok, já vamos lá, que já estou aqui a ouvir o áudio, portanto já temos uma senhora. Como posso traduzir para áudio um texto para um aluno estrangeiro? Ana Machado, inteligência artificial. Eu pego, a sugestão que eu dou, pegas no texto, levas ao Gemini, ao Copilot ou ao ChatGPT e pedes para traduzir para uma determinada língua. Depois, a leitura, o áudio, pode ser trabalhado aqui na língua do aluno ou na língua portuguesa, como entenderes. Portanto, isso é possível ser feito, ok? Vamos então novamente aqui para o ecrã e eu vou agora mostrar-vos. A inteligência artificial está a transformar a forma como aprendemos e comunicamos. Ok, temos aqui a primeira voz, deixem-me só aqui ver a segunda. Por IA, pode apoiar a leitura, a compreensão oral e a produção de conteúdo. Ok, o leitor é o mesmo, por acaso não é o mesmo, mas está muito parecido. Mas pronto, depois dava para trabalhar aqui e testámos aqui os áudios e as vozes. Para concluir, para não ser muito tempo, na zona da produção de áudio, que está aqui em baixo, temos aqui os 3 pontinhos que nos permitem transferir o MP3. Então, a partir do momento em que eu vou transferir este MP3, reparem, que por acaso transfere em formato WAV, e se quiserem, ainda bem que aconteceu. Portanto, ele não transfere em MP3, transfere em WAV. Alguns programas não aceitam WAV. Ok, então o que é que eu devo fazer? Vou ao Google e o que é que quero fazer? Quero converter WAV, que é um formato de áudio, em MP3. Então, a partir daqui, vou ter, é também no Convertio, permite selecionar o arquivo, carregar o ficheiro formato em WAV e converter este WAV para MP3. E vou converter. Portanto, é exatamente o mesmo procedimento para fazer este tipo de conversão, ok? E isto acaba por ser uma boa forma de podermos trabalhar esta informação. Deixem-me só aqui agora voltar para o Google AI Studio. Portanto, transferir, nós temos acesso a estes ficheiros, temos acesso à informação, a leitura é cada vez mais humanizada, portanto já não temos uma leitura tão robótica e podemos dar-lhe aqui tonalidades se nos interessar dar essas tonalidades à leitura. Portanto, estamos aqui com esta possibilidade de text-to-speech, transformar texto em vozes. Deixem-me só aqui olhar porque a Fernanda colocou aqui qualquer coisa. A nossa voz online, IA ou não, ela poderá ser acessível para outros efeitos. Fernanda, esta questão, e nós estando, por exemplo, eu estou aqui nesta ferramenta, estou dentro do Google AI Studio, se eu trabalhar isto. Dentro desta plataforma estou com o Canva. São ferramentas associadas a empresas de grande renome, que não estão interessadas em que este tipo de situações de utilização ou usurpação dos nossos conteúdos seja
publicado, seja utilizado. Sabemos que a inteligência artificial está a aprender com tudo aquilo que nós vamos fazendo, ou seja, está a conhecer-nos e a conhecer os perfis das pessoas e aquilo que as pessoas querem fazer. Isso é um estudo de mercado que é feito com estas ferramentas, muitas delas que mesmo nas suas versões gratuitas nos permitem ter acesso a este conteúdo. Não acredito que a nossa voz depois possa ser utilizada. Aliás, porque uma questão, e já vamos ver, Fernanda, os perigos que estão por detrás e associados a este tipo de formato de voz. E é também nesse sentido que, na sessão de hoje, isto é importante depois trabalhar, porque trabalha a componente da ética na utilização destas ferramentas. E isto é importantíssimo. E é muito importante trabalhar na escola, com os nossos alunos principalmente, porque o adulto bem formado, com valores intrínsecos bem trabalhados, percebe que utilizar indevidamente a voz dos outros é crime. E, portanto, nós percebemos que isto acontece. Mas nem todas as pessoas pensam da mesma forma e atuam da mesma forma. E isto tem que ser trabalhado naturalmente. Mas existe agora como sempre existiu. Agora é mais simples para nós, mas sempre existiu por técnicas que muitos desconheciam e se calhar sem inteligência artificial, ok? Obrigado pela pergunta e espero que tenha ajudado na resposta. Muito bem, então estávamos aqui no segundo ponto, no segundo tópico que nós estamos aqui a trabalhar, que é, depois da gravação de voz, temos aqui o texto para fala. Portanto, a gravação de voz exige a nossa presença na gravação e é interessantíssima para determinado tipo de situações. O texto para fala também é muito interessante em algumas outras. Portanto, se nós não temos tempo, ou muito tempo para a gravação, se temos dificuldade na gravação porque nem sempre sai bem, e depois temos que regravar, e depois não corre muito bem, então o texto para a fala pode ajudar nesse sentido, porque basta ter o texto para termos depois esse texto transformado num áudio. E isso pode ser interessante, pode ser utilizado em várias vertentes. E hoje, na sessão de hoje, nem sequer vou falar do Notebook LM, que já falei aqui nas lives, que cria estes podcasts, estes diálogos de forma automatizada, mas com pouco controle daquilo que nós podemos fazer. O que vos trago aqui hoje é como é que nós podemos controlar aquilo que vem no áudio, exatamente aquilo que nós queremos que venha no áudio. E isto pode ser utilizado em qualquer uma outra ferramenta, ok? Então, a próxima tarefa ou a próxima atividade que nós podemos fazer com a voz é a mudar a voz. E aqui também temos aqui outra finalidade, que é como é que eu pego numa voz que existe e a mudo para um texto. Ou seja, eu até gravei, mas não gosto muito da minha voz, queria que o mesmo estivesse com uma voz diferente. Isto pode ser trabalhado. Ou, se eu quero ter um diálogo a duas vozes, mas só tenho a minha voz, e isto pode ser um trabalho de alunos, como é que nós pegamos na voz que está gravada por nós e a transformamos numa outra voz? Voltamos aqui a tocar no ponto das questões éticas da utilização. Isto é interessante para determinados casos, é mau para outros casos. Mas pronto, essa é a componente da ética que também pode e deve ser trabalhada ao nível da escola, ok? Então vou, para este caso aqui, mostrar-vos uma ferramenta que se chama Eleven Labs. E eu depois deixarei os links todos na descrição do vídeo para que vocês depois possam aceder tranquilamente. Aqui na sessão vão vendo, vão observando um pouco daquilo que eu vou fazendo, as explicações, fiquem atentos a essa parte. Eu acho que hoje, ou pelo menos não estarão a tentar trabalhar logo ao mesmo tempo. Aqui a ideia é aprender e depois aplicar, portanto a ideia será essa. Neste caso aqui, temos o Eleven Labs, que na sua versão gratuita nos dá 10.000 créditos por mês. Portanto, é muito suficiente para trabalhos que nós vamos fazendo com o computador. Uma das ferramentas, ele também tem o Text-to-Speech. Se quiserem, depois testem este Text-to-Speech, que tem muitas vozes e é muito interessante. Uma problemática que está associada a este Eleven Labs é que o português de Portugal nem sempre corre muito bem. Ou seja, às vezes até está a trabalhar com o português de Portugal e depois ao meio da conversação começa a passar em português do Brasil e, em alguns casos, se calhar não faz muito sentido. Gostei da ferramenta Voice Changer, que é mudar a voz. Então, como é que nós podemos fazer este tipo de mudança de voz? De duas formas. Uma, através da gravação de áudio. Portanto, eu posso ativar a gravação de áudio para depois transformar. Ou então eu também posso carregar um ficheiro de áudio. Reparem, eu posso ir ao meu computador e posso pegar num determinado documento e carregá-lo e transformá-lo numa outra voz. Então, reparem, eu tenho aqui, isto foi retirado de um vídeo meu que está na internet, converter vídeo em PowerPoint, ok? Vou ter aqui um ficheiro áudio que vai ser carregado.
por acaso, vou carregar a versão mais pequena, que esta é de 4.45, pode demorar mais tempo na conversão. Vou carregar o outro, ok? Que é este aqui, que eu creio que tem menos de 1 minuto, ou 1 minuto. Ok, temos aqui 1 minuto de conversão de áudio. Então eu tenho aqui o documento que eu quero converter ou mudar a voz. E a partir daqui, o que é que eu tenho aqui? Ao lado direito, temos a voz que nós queremos mudar. Então temos aqui vozes padrão, várias vozes. Está o Daniel como selecionado, eu vou colocar o Harry, por exemplo, ou a Laura. Portanto, eu posso mudar isto para qualquer uma ou outra, ok? Então, reparem, eu vou escolher aqui, até vou escolher aqui uma voz feminina. Vamos ver como é que corre. Vou passar-vos aqui aquilo que está neste áudio. Ar muito profissional a todos os documentos que nós vamos criar. Mas, por vezes, quando começamos à procura dos modelos... Portanto, este é um áudio meu. E agora, como é que eu transformo este áudio numa fala diferente? Então agora tenho aqui o botão para gerar fala, ok? Vai pegar nesta informação, vai adaptar, e depois havia aqui a estabilidade, a similaridade, temos aqui os ruídos de fundo, pronto, o exagero no estilo, tudo isto depois podem testar. Eu fiz diretamente sem mudar as conversões, ok? Mas por vezes, quando começamos à procura dos modelos, vamos encontrar modelos que são exatamente aquilo que nós... Reparem já está aqui uma voz feminina com exatamente o mesmo texto que eu aqui tenho, mas com a voz feminina, ok? Mas por vezes, quando começamos à procura dos modelos, vamos encontrar modelos que são exatamente aquilo que nós... Portanto, isto é interessante, pode ser trabalhado de forma criativa, como cada um entender. Depois de gerar a fala, eu posso baixar. Ok, e vou aqui baixar este fecheiro e já temos aqui em formato MP3 um fecheiro que eu depois posso utilizar onde eu quiser, ok? Então, esta ferramenta, creio que é simples de utilizar e acaba por ser interessante utilizar e pode ser utilizada de forma criativa como cada um quiser, ok? Eu acho que pode ser interessante explorar esta mudança de voz em alguns casos. Portanto, isto pode ser depois explorado com alguns dos exemplos que eu aqui vou trazer hoje, depois no final. Mas cada um depois optará por transformar isto da forma que quiser. Aquelas pessoas que não gostam de ouvir a sua voz têm aqui uma ferramenta espetacular para fazer uma mudança da sua voz. E com o mesmo conteúdo, parece que é outra pessoa e se calhar já não ficam tão aborrecidos por terem estes conteúdos divulgados ou na escola, ou nas classrooms, ou onde quiserem. Okay? Ou até numas plataformas de podcast isto também pode ser interessante. Ok? Muito bem. Falta-nos apenas uma. Deixem-me só aqui ver aqui... A Susana diz que tentou, mas é rápido demais. Claro que sim. Susana, é difícil que vocês consigam ir fazendo isto ao mesmo passo que eu. Isso poderia ser feito numa aula em que eu estivesse com o grupo, onde não tivéssemos aqui a pressão de que não podemos usurpar o tempo das pessoas e tentamos ser o mais rápido possível. Depois, com calma, como o vídeo fica disponível, vocês podem testar mais calmamente cada uma destas funcionalidades. Temos aqui com já 3 opções e podem depois testar da forma que cada um entender, ok? Vamos em frente. Então, 3 já foram, gravação de voz, texto para fala e a mudança da voz. Portanto, temos aqui 3 possibilidades de utilizar a voz e de rentabilizá-la da melhor forma. A última é aquela que se calhar alguns conhecem ou já ouviram falar, outros já testaram, outros não fazem ideia, mas é talvez aquela que pode ser mais polémica, porque é aquela que poderá colocar a voz de alguém a dizer uma coisa que não é. E isto é, dentro daquilo que são as fake news e as deep fake news, uma estratégia que está a ser utilizada. Naturalmente que ainda não há perfeição, há uma aproximação, mas cada vez mais o sentido crítico tem que ir dentro desta dinâmica de analisar o que se está a ouvir e ver para que se possa tomar em consciência uma decisão de julgamento em relação ao que está a ser dito. E esta área deste tipo de trabalho é interessantíssimo, é importantíssimo trabalhar com os nossos alunos, porque isto é cada vez mais fácil fazer, seja só com a voz, seja com a voz e com a componente do vídeo. Sem perfeição, mas cada vez melhor. Portanto, estamos em contacto com ferramentas que têm evoluído nos últimos 3 anos muito, mas que, se calhar, caminham cada vez mais para uma proximidade, uma similaridade cada vez maior daquilo que é a realidade. Portanto, temos aqui muitos perigos. E a clonagem de voz, se for utilizada de forma consciente, correta e que não seja com más intenções, ela pode ser trabalhada de diversas formas. E isto pode ser interessante. Até porque, imaginem o seguinte, eu, a minha voz, tenho a possibilidade e o direito de poder ou não clonar.
E se eu quiser clonar a minha voz, significa que a partir do momento em que eu tiver a minha voz clonada, eu posso fazer a outra opção, que é o texto para fala, em vez de ser com vozes existentes, fazer com a minha voz. E isto transforma o meu trabalho de uma forma muito mais rápida. Então, se eu quiser ter a leitura de um teste com a minha voz, se eu clonar a minha voz, eu já o posso fazer muito facilmente. Portanto, esta é uma utilização positiva daquilo que é a clonagem da voz. Mas sabemos que há aqui perigos que estão naturalmente ligados a esta funcionalidade. Ok? Então vamos ver como é que... Digam-me desse lado se há alguém que já fez este trabalho da clonagem de voz. Ou também da mudança de voz. Já conheciam também essa opção. Pronto, para realizar esta clonagem da voz, também existem múltiplas ferramentas. E eu estive a testar algumas, tentando perceber quais, na versão gratuita, permitem fazer este tipo de trabalho, porque nem todas possibilitam, e tentar encontrar alguma ferramenta ou algumas ferramentas que o fizessem. Portanto, selecionei uma e é aquilo que eu agora vos vou trazer para mostrar, passo a passo, como já fizemos com os outros, como é que podemos clonar uma voz. Será perfeita? Não. Existem algumas possibilidades de treinar a IA? Sim, para melhorar a qualidade. A qualidade da gravação é importantíssima para que depois a qualidade do clone seja o mais próximo. Sei que há diferenças, naturalmente, e depois depende das ferramentas. Sei que há ferramentas pagas que são extremamente boas. O Eleven Labs, que mostrei anteriormente, tem essa possibilidade, mas só na versão paga. E pelo que eu ouvi da crítica, é das melhores. Portanto, é aquela que trabalha melhor ao nível da clonagem de voz. Mas, na versão gratuita, nós não conseguimos fazer. E por isso mesmo, no Eleven Labs, eu não vos mostrei essa possibilidade. Ok? Então, vamos lá. Deixem-me só aqui passar para o próximo ecrã. Ok? Então, a ideia agora é clonar uma voz. Então, como é que nós... Este é o Fish Audio. Depois eu deixo-vos o link. Tem várias ferramentas, tem o texto para voz, tem a clonagem de voz, tem o estúdio, tem várias opções. Tem a separação do áudio, tem aqui várias ferramentas de áudio muito interessantes. Mas aquela que hoje aqui vos trago nesta ferramenta é a clonagem de voz. Então como é que nós podemos fazer isto? Diz-nos aqui que nós podemos adicionar os fecheiros ou gravar o registro. Portanto, eu posso fazer uma leitura e a partir dessa leitura também clonar. Mas também posso carregar os fecheiros em vários formatos. Neste caso até Wave, MP3, FLAC, MP4, MOVs, vários formatos de fecheiro. Portanto, eu posso carregá-los. Como é que a conversão da clonagem corre? O mínimo é 10 segundos para podermos ter aqui uma boa clonagem. Um bom será 30 segundos. O máximo é 90 segundos e aqui já vai ter uma qualidade melhor. Portanto, quanto maior for o tempo da gravação ou do fecheiro, melhor será a qualidade da conversão, ok? E eu vou fazer aqui com o mesmo fecheiro que fiz há pouco para poder ter aqui a conversão. Deixem só aqui, aquele que tinha 1 minuto, que acho que era este, ok? Este tem 1 minuto, portanto não chega aos 90, mas já está aqui numa qualidade boa, a caminho de muito boa. E deixem-me só aqui agora fazer, depois de carregar, ok? Eu vou aqui aos detalhes da voz, ok? E nos detalhes da voz eu vou colocar aqui, ora, Luís Varela, vou-lhe dar um nome à voz. Ora, um teste de clonagem de voz. Isto não é obrigatório, clonagem de voz, é só para eu colocar aqui. Posso adicionar tags para classificar a minha voz. Masculino, vou colocar aqui antigo. Antigo é assim um pouco estranho. Antigo, não é jovem, sou antigo. Vou aqui colocar profissional. Pronto, vou fazer isto que aqui está. Confirmo aqui que tenho os direitos desta voz, naturalmente, e vou criá-la. Então, neste processo, o que está a acontecer é que o aplicativo Fish Audio está a analisar o áudio que eu coloquei, está a olhar para aquilo que são as características daquela voz para criar um clone daquela voz. Portanto, a partir do momento em que existe uma voz clonada, nós podemos passar a utilizá-la quando quisermos no text-to-speech, por exemplo. Então, reparem, já está cá a informação, reparem. Quando falamos do design digital, é importante perceber que existem várias ferramentas disponíveis. Vamos explorar como podemos... Temos aqui o áudio, que foi um áudio sample, um exemplo, que foi carregado. Então agora vou utilizar aqui esta voz, vamos ver onde é que eu aqui coloco, e agora vou colocar um outro texto que não seja aquele que já estava a ser lido, para utilizar com a minha voz. Ok, então vou colocar aqui este textinho, ok, e vou gerar. Oi? Deixa-me só aqui ver, porque à partida... Ok, já está. Ele estava-me a pedir aqui o registro, mas não, ainda tem créditos. O uso de vozes geradas por...
Deixa-me só aqui parar. Também aqui nós temos, creio que são 8.000 créditos por mês e que também dá, este texto gastou-me 4 capas, ou seja, 400 capas. Portanto, não é muito em termos de custo. E isto pode ser utilizado durante um mês, portanto, nós podemos utilizá-lo. E reparem, a leitura deste texto, ou seja, dentro do formato text-to-speech, já é feito com a minha voz. Pode apoiar a leitura, a compreensão oral e a produção de conteúdos criativos, como podcasts, histórias narradas ou explicações. Ok, então temos aqui a possibilidade de trabalhar aqui a clonagem da voz utilizando uma ferramenta que, como viram, é muito simples. A questão da usurpação da voz, naturalmente que isto é muito fácil, como nós vimos aqui. E se eu tiver uma participação num vídeo online no YouTube, qualquer pessoa pode descarregar aquele áudio e trazer o áudio para aqui e transformar a voz, clonar a voz para ser utilizada como quiser. Este é um perigo evidente. Agora, naturalmente, nós gostamos de utilizar estas ferramentas, gostamos de fazer sensibilização para a utilização correta, mas temos que ter a noção de que existem aqui perigos que estão associados a todas estas ferramentas que são novidade e que simplificaram todo este processo. Para a utilização correta, isto é extraordinário. Para utilizações indevidas, é muito perigoso. Portanto, temos aqui o tal pau de dois bicos que nós temos que saber lidar, mas parece-me a mim que passa muito mais pela formação, pela educação do que qualquer outra coisa. Portanto, eu acredito piamente nisso e é dentro dessa dinâmica de valores que eu me gosto de movimentar. Ok? Isto é muito útil em alguns casos. Já vou agora dar-vos aqui algumas ideias. Só queria, antes de concluir esta parte mais prática, de dizer-vos uma coisa. As vozes que nós criamos, qualquer uma das que seja, e nós podemos pegar nas vozes, esta aqui era um text-to-speech. E apoiando alunos com estilos de aprendizagem. Ok? E eu posso trazer outros fecheiros. Por exemplo, eu no áudio também posso, aqui nos uploads, desculpem, aqui nos uploads, eu também posso carregar os ficheiros. Portanto, eu posso carregar, deixem-me só aqui nas transferências que eu tenho aqui, 1 ou 2 que foram descarregados agora. Ok, por exemplo, esta que era a minha gravação de voz. Portanto, eu posso carregar aqui este áudio e depois posso utilizá-lo dentro das minhas apresentações. Ok? Eu posso trazer, deixem-me só aqui eliminar estes para mostrar só aquilo que eu quero mostrar. Ok? Então, reparem, eu tenho aqui um áudio, que é um áudio que eu carreguei em formato de MP3. Ferramentas digitais permitem que... Ok. Tenho o áudio, mas para além deste áudio de voz, eu também posso adicionar uma música. Portanto, aqui eu vou colocar aqui um background, que é música de fundo. Ok. Soft. Permitem criar voz. Ok. Temos aqui uma música de fundo. A música está muito alta. Então, o que é que eu posso fazer? Posso aqui ajustar o volume e baixar o volume da música. Ok, para um volume baixinho. Claras e adaptadas a diferentes. Portanto, eu posso dar música ao fundo daquele texto que eu estou ali a narrar. Mas também posso, e se eu trabalhar sonoplastia, eu posso colocar, vou procurar aqui som de gaivotas, por exemplo. Posso procurar, deixa-me só aqui. Deixa-me só que ele está aqui a partir das músicas, mas eu quero aqui efeitos. Ok, é isso. Eu criar efeitos. Ok, então eu tenho sons que eu depois posso trazer para a área onde eu tenho o áudio. Portanto, eu posso ter aqui sons que posso depois também cortar, mais curto, menos curto. Este aqui tem 36 segundos. Eu não preciso ser uma porta a bater, um ambiente, um mar, aquilo que quisermos. Vamos adicionar como sonoplastia a todo o nosso som. Adaptadas a diferentes necessidades, facilitando o acesso. Ok, e também aqui eu posso controlar o volume. Portanto, isto para fazer a montagem e edição de áudio com a voz, com a música e com os sons, acaba por ser relativamente fácil fazer este tipo de conversão. Portanto, temos aqui uma possibilidade da utilização da voz e depois de trabalhar essa voz a vários níveis com este tipo de ferramentas, ok? Muito bem, deixem-me só aqui, antes de passar aqui para um conjunto de ideias para a utilização, assim, de uma forma relativamente rápida, deixem-me só aqui ver, porque a Paula diz que não fazia... Paula Amaral Seixas, deve ser. Não fazia ideia que era tão simples.
Clonagem de voz. Ok. Sim, a questão é a aprendizagem. Existem aplicativos que depois vão melhorar a qualidade da clonagem fazendo o treino com vários tipos de sons que nós emitimos. Se eu quiser ter uma leitura tranquila, se eu quiser ter uma leitura mais com alguma excitação, se eu quiser ter uma leitura sussurrada, o tipo de leituras que eu faço depois podem adaptar-se no pedido que é feito na inteligência artificial. E isto acaba por ser também interessante de trabalhar. Ok? Ok, a Paula. Muito bem, então vamos passar em frente e vou mostrar-vos agora aqui, sim, rapidamente, ou dentro daquilo que for possível, em termos de rapidez, algumas ideias para utilizar o áudio e a voz dos alunos e dos professores na escola. Portanto, temos aqui algumas ideias. E dentro destas ideias, naturalmente, que isto são só sugestões para que cada um dos que aqui está possa, de alguma forma, também olhar para este tipo de ferramentas e ter aqui alguma possibilidade de ideias. Então, em primeiro lugar, e como já tinham aqui falado, o podcast, que pode ser de turma ou não, pode ser uma ferramenta extremamente interessante. E aqui podemos colocar os alunos a criar podcasts sobre os conteúdos curriculares ou outros, na área da história, da cidadania, das ciências ou das atividades que os alunos vão desenvolvendo ao longo do ano, mas também, para além do conteúdo do podcast, vamos aqui trabalhar outras áreas de competências, nomeadamente a questão da oralidade, do desenvolvimento da oralidade, da capacidade de síntese, do pensamento crítico, do trabalho de equipa, outras competências, aquelas que estão no perfil do aluno à saída do secundário, podem ser trabalhadas com este tipo de ideias. Portanto, o podcast é uma das ferramentas. Depois, em segundo lugar, está aqui a leitura em voz alta gravada. Isto é muito, muito interessante para treinar a fluência, a capacidade da leitura, a expressividade, e isto pode ser muito interessante para que o aluno faça uma autoavaliação através da escuta da gravação e possa evoluir e melhorar com sugestões do professor ou sugestões da inteligência artificial, que é também uma tarefa que a inteligência artificial pode trazer enquanto ajuda para o professor. O terceiro exemplo é a questão do resumo de áudio dos conteúdos. Portanto, o aluno... E atenção, em nenhum momento eu faço questão de dizer que o áudio vai ser a prioridade em todas as tarefas que são realizadas na escola. Nada disso. É apenas uma alternativa ou mais uma alternativa. Então aqui, em vez do aluno escrever, porque a leitura, a escrita e a oralidade têm que ser treinadas. Neste caso aqui, o aluno, em vez de escrever, vai explicar um determinado tema em formato de áudio. Portanto, isto aqui é uma alternativa àqueles alunos que têm mais dificuldades na escrita, mas têm aqui uma possibilidade de se redimir e de expressar aquilo que pensa, sabe ou entende sobre um determinado assunto. Portanto, aqui pode ser mais uma tarefa ou atividade que pode ser realizada com um determinado tipo de alunos como complemento ou como algum tipo de aprofundamento. Depois, o professor deve dar feedback e, por vezes, o feedback em áudio também é interessante. E lá está. Se eu tiver a minha voz e quiser dar feedback ao aluno, em vez de eu perder algum tempo em gravação, posso pegar naquilo que é o texto que eu pensei trabalhar e dar o feedback. É óbvio que se for o feedback direto e mais natural, o professor grava e permite que possa encaminhar logo para o aluno. Isto acaba por ser uma boa forma de proximidade com o aluno no feedback. E se acharem que é interessante, tem aqui uma boa possibilidade da voz ser utilizada com os alunos por parte do professor. Okay? Depois, as histórias narradas com vozes diferentes. Estas vozes diferentes, como é óbvio, já vimos aqui as duas opções, podem ser vozes dos alunos em gravações alternadas ou podem ser vozes com inteligência artificial. E aqui a criatividade na utilização pode ser trabalhada a vários níveis, seja na língua portuguesa, seja nas línguas estrangeiras, porque também há possibilidade destas vozes terem como output, como saída, a língua que nós quisermos. O inglês, o espanhol, o italiano, o alemão, o francês, a língua que cada um entender. Portanto, isto aqui é interessante em termos de histórias, da leitura, das histórias criadas colaborativamente, que podem ser acrescentadas com a sonoplastia. Ou seja, se eu tiver a narração em voz, eu posso adicionar os sons e as músicas, se acharmos necessário. Portanto, fazer sonoplastia, também já vimos que não é nada de complexo. Outra ideia será a rádio escolar ou o boletim sonoro. Não sei se nas escolas a tradição da rádio escolar se mantém. Os boletins sonoros podem ser mais simples e divulgados online ou no site da escola, ou no blog da biblioteca ou em qualquer outro, onde são trabalhadas as notícias, as entrevistas, alguns momentos especiais dentro daquilo que são
as áreas dos concelhos onde se inserem as escolas, ou nacionais ou internacionais, e aqui na questão da comunicação, na questão daquilo que é o trabalho de equipa, naquilo que é a cidadania ao nível da informação, pode ser interessante trabalhar com os nossos alunos. Portanto, já temos aqui algumas ideias. Mais, para concluir, mais algumas ideias. Termos aqui os diálogos simulados, e isto também pode ser feito com a voz efetiva dos alunos, com a voz efetiva dos professores ou com a inteligência artificial, e aqui podem-se simular entrevistas históricas, debates ou outras quaisquer ideias. Isto é bom para trabalhar na língua portuguesa, na história e noutras áreas que cada um achar interessante. Os diálogos também podem ser ao nível do desenvolvimento pessoal. Há determinadas técnicas que podem ser utilizadas ao nível da oralidade para treinar as competências de desenvolvimento pessoal que também estão previstas no perfil do aluno à saída do secundário. Então, em algumas atividades, o áudio, a gravação, as tarefas deste género podem ser úteis para envolver mais os alunos do que naquilo que será o diálogo direto. Não eliminando de todo aquilo que é o diálogo direto. Depois, temos aqui, e quase a terminar, a pronúncia e o treino oral em línguas. Isto é interessante. Poderão gravar palavras, frases, diálogos, isto para treinar aquilo que é a fluência da língua e depois fazer o comparativo. Portanto, fazer a evolução com um mesmo texto ou com textos diferentes para tentar perceber, em termos de autoavaliação, se houve evolução ou não por parte do aluno. Portanto, temos aqui esta vantagem. Depois, as explicações passo a passo podem ser úteis em algumas áreas em que há uma experiência, uma tarefa realizada, onde o aluno pode explicar passo a passo aquilo que esteve a fazer. Isto ajuda a que o aluno reforce um pouco ali da metacognição de tudo aquilo que foi trabalhado e compreender melhor tudo o que esteve a fazer. Portanto, a questão de treinar, depois de realizar qualquer tarefa, a oralidade para explicar o que é que fez em termos de passos, pode ser interessantíssimo para alguns alunos naquilo que é o acesso ao conhecimento. Depois, as histórias acessíveis têm a ver com a parte da inclusão, isto para os alunos com dislexia, alunos com baixa visão, alunos com necessidades educativas. Portanto, ter alguns textos escolares que são gravados em áudio. Isto pode ser feito pelos professores, pelos especialistas que acompanham este tipo de alunos ou por outros alunos que ajudam a criar este tipo de informações para poderem ser utilizadas com algum fundamento. Portanto, temos aqui essa opção também como estratégia. Por último, e para concluir, as apresentações multimodais. Portanto, em vez de nós termos uma apresentação simples, onde temos apenas texto ou temos algumas animações, podemos, para alguns alunos que têm mais dificuldades na apresentação, que na sua apresentação ou em alguns momentos da sua apresentação, existe aqui o fator multimodal, onde a voz também pode estar encaixada. Então, em algum local, para complementar o conteúdo, pode haver uma gravação de voz que ajuda a explicar. Portanto, a narração em áudio da apresentação, em alguns momentos, não na totalidade, parece-me que é exagerado, mas em alguns momentos da apresentação, não ser o aluno ou os alunos a apresentar, mas ser uma gravação que eles fizeram previamente. Isto pode reduzir a ansiedade dos alunos que têm mais dificuldades nestas apresentações perante uma plateia e pode ser uma estratégia que cada um utiliza, ok? Portanto, temos aqui algumas ideias que eu também depois vou deixar lá na descrição do vídeo para que vocês possam depois, com calma, olhar para elas e tentar replicar uma ou outra, se acharem que faz sentido, para que possam rentabilizar esta questão do áudio da voz, ok? Muito bem, creio que está tudo concluído. Deixem-me só ver aqui o meu guião orientador para ver se não me esqueci de nada daquilo que eu vos fui trazendo. Depois já vos vou colocar isto lá com um link na descrição, assim que for possível, para que todos possam usufruir desta informação, ok? Não sei se querem colocar alguma voz. Alguma voz. A voz é o tema. Se querem colocar alguma questão, se vos ficou alguma dúvida em relação ao que eu vos trouxe e se gostaram deste tema, se acharam que é interessante e se faz sentido para cada um de vós. É óbvio que isto será mais adequado a determinado tipo de professores, de áreas disciplinares, de perfis. Dependerá sempre de todas essas condicionantes. Mas parece-me que, e porque me solicitaram este tema, parece-me que pode ser interessante. Ok? Muito bem. Obrigado, Paulo. Graça, claro que sim. Tento trazer sempre aqui alguns temas que possam ser úteis. E recordo-vos que podem fazer isso também do vosso lado. Ou seja, se acharem que há algum tema que pode ser interessante ser trabalhado por aqui,
façam-me chegar essa informação. O e-mail está por aí, é fácil, luisvarela@educatec.pt. Façam-me chegar essas informações e eu, assim que for possível, posso partilhar convosco alguma da investigação, alguma das estratégias, a parte da componente técnica das ferramentas, para poder partilhar convosco. Ok? Muito bem. Obrigado, Ana. Obrigado, Cristina. Obrigado à Paula. E a todos aqueles que estão por aqui no direto da live, a todos os outros que estão a ver a gravação, também agradecer a vossa presença, e se chegaram aqui é porque acompanharam todo o processo até ao fim, e já agora a todos aqueles que viram a gravação e porque não comentaram, comentem qualquer coisa aqui por baixo para perceber qual foi a vossa sensação em relação ao tema que eu aqui vos trouxe hoje, ok? Muito bem, então para a semana cá estaremos para a live 167, ainda não sei qual vai ser o tema, hei de prepará-lo. Fico muito contente por poder ajudar as pessoas que aqui vão passando. Partilhem com outros colegas que possam beneficiar deste tipo de informação e até à próxima semana. Tchau, tchau, um grande abraço e tudo a correr por melhor.